Tem o balanço da Kepler Weber, que afirmou que o trimestre sinalizou uma recuperação gradual e uma tendência de estabilização dos negócios. O lucro líquido da empresa caiu 13,5% no trimestre na comparação anual, ficando em 51,6 milhões de reais. Já o EBITDA recuou 20,8% ao patamar de 73,6 milhões de reais na comparação anual. A receita operacional líquida foi reduzida em 3,6% para 423 milhões 300 mil reais. A receita líquida no segmento de portos e terminais da Kepler Weber subiu 97,4% no período e no segmento de negócios internacionais também cresceu em 23,6%. No setor de reposição e serviços, esse sim, aí tiveram uma alta de 10,8%, isso na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E agora a hora da nossa parceria exclusiva com a AgFeed. Olha, para comentar o balanço da Kepler Weber, a gente conversa agora com o Gustavo Lustosa, que é repórter do AgFeed, que aparece comigo aqui em tela. Olha lá, temos aqui. Se tivesse combinado, não ia sair tão bem. Gustavo, seja muito bem-vindo e bom dia. Que destaques você traz do balanço da Kepler Weber? Bom dia, Vitor. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Pois é, o investidor que abre o balanço da Kepler Weber e olha aquela principal tabela com os indicadores, lucro, receita, EBITDA, ele vai ver uma queda ali na comparação anual em relação a todos os indicadores, né? Lucro, receita e EBITDA. Mas se a gente começar a olhar como foi o resultado do primeiro semestre, a gente chega no que a direção da empresa tem dito aí, que é um ponto de inflexão, uma estabilidade nos resultados. Se a gente olhar, por exemplo, o EBITDA no terceiro trimestre caiu 20% em um ano. Mas se a gente olhar o acumulado do EBITDA no primeiro semestre, a queda é de 40%, ou seja, a empresa está começando a pontuar que esses números estão começando a fechar essa diferença. Se a gente olhar, por exemplo, a receita no acumulado do ano até setembro, né, até o terceiro trimestre, a receita da Kepler é de 1,09 bilhão de reais, que é basicamente o mesmo valor ali no ano passado, nesse mesmo intervalo, foi 1,1 bilhão. Então está muito próximo, de fato, a empresa chegando nesses indicadores ali próximos à média histórica, próximos ao do ano passado, nesse terceiro tri. A margem EBITDA, por exemplo, ela atingiu 17% nesse trimestre, um avanço ali de 5,2 pontos percentual frente ao segundo trimestre, mostrando que é um indicador que está em evolução. E se a gente olhar o acumulado dos 9 meses, é um indicador que está na média histórica, próximo ali dos 15%. As quedas nos indicadores foram explicadas, segundo a empresa, justamente pelo combo que a gente está cansado de falar. Juros altos, crédito restrito e uma compressão de preços aí no agronegócio. Se a gente olhar o balanço da Kepler por segmento, a gente vai ver que a linha de fazendas, que é o principal ponto ali de composição do negócio, recuou 3% em um ano, foi para 137 milhões. Nas agroindústrias, que é o segundo mais importante, uma queda um pouco mais abrupta, 30% para 108 milhões de reais, mas em contrapartida os outros modelos de negócio cresceram. Os negócios internacionais subiram 23% para 63 milhões de reais, a unidade de peças e reposições subiu 10%, atingiu ali quase 80 milhões de reais, e a operação de portos e terminais subiu 100%, praticamente 97 uns quebrados no ano para 34,3 milhões de reais. Mas, olhando para frente, a empresa, como eu falei, está otimista e já citou que tem uma carteira de agroindústrias relevante para 2026. Ela citou ali alguns destaques de obras, algumas obras no Cerrado, no Mato Grosso, Goiás, e também obras em países vizinhos, Peru, Uruguai, Argentina e Venezuela. A Venezuela, inclusive, foi responsável pelo maior contrato da história da operação internacional da Kepler. A empresa não entrou muito no detalhe, mas é uma empresa de arroz, né, uma agroindústria de arroz lá na Venezuela que trouxe aí esse contrato. O mercado brasileiro está aquém do que foi o ano passado, então por isso a empresa está apostando nessa diversificação de negócios de portos, de negócios internacionais. E um indicativo muito interessante no balanço mostra que a empresa consumiu ali cerca de 22 milhões de reais de capital de giro no último trimestre, justamente para ter uma alternativa de financiamento para alguma carteira de clientes, mostrando aí que a empresa também tem que aprender a se adaptar nesse momento de juros altos e crédito mais comprimido. Olhando para frente, para a gente finalizar, apesar de cenário mais macroeconômico um pouco complexo, as margens aí um pouco apertadas dos produtores, a mensagem dos diretores foi de otimismo com os próximos anos, simplesmente porque a demanda de armazenagem no Brasil é
problema histórico, ela segue muito viva. Hoje o Brasil tem 17% de capacidade estática de armazenagem. A Argentina tem 40%, os Estados Unidos têm 60%. Então, a direção ali pontua que em 10 anos a gente deve sair de 17% para 30%, porque é algo natural. Se a gente olhar, né, a história do produtor que saiu do sul, foi pro Cerrado, então ele começou a comprar terras, começou depois maquinário. Hoje ele já está numa nova fase que é de verticalizar a cadeia, e isso inclui irrigação, isso inclui uma frota própria, e inclui justamente a armazenagem. Então é uma demanda que segue muito viva. Uma das estratégias da Kepler também para passar por esse momento é aumentar a base de clientes, né? Pulverizar, melhor dizendo, essa base de clientes. Ou seja, a empresa está apostando em tickets menores, mas mais clientes, porque isso também gera uma recorrência ou demanda por peças e serviços. Vamos ver como é que o mercado, Vitor, reage aí aos resultados da Kepler durante o pregão. No acumulado do ano, as ações aí recuam quase 18%, justamente diante desse cenário mais complexo para o agro, que tem derrubado as ações do setor como um todo, mas também pelos balanços aí, como a gente mencionou, o primeiro semestre mais difícil para a Kepler, mas aparentemente, pelo menos a mensagem da diretoria é de otimismo. Esse otimismo ainda não chegou 100% no balanço, mas está começando aí a engatinhar. Vamos ver como é que o mercado reage hoje. A ver, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no CNN Money. Muito obrigado pelas informações. Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, nessa parceria exclusiva aqui com o CNN Money. Muito obrigado. Obrigado, ótimo dia. Você também. Até mais.